queria fazer uma pergunta para vocês. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Você já fica assim, é alguma pegadinha, né? Você pode gravar agora, tá bom? Faz favor. Obrigado, queridos. Eu também tenho fé. Amém? Então, se eu levantei a mão, você não precisa ter medo. Né? Eu queria falar hoje justamente sobre fé e obras. Fé e obras. Ontem eu assisti um filme com a minha filha, em casa, e no filme tinha uma mulher que falava de coisas importantes. Ela tinha um monte de medalha no peito, assim, aqui, e as crianças perguntavam por que ela ganhou aquelas medalhas. E ela foi falando, num determinado momento ela fala que uma das medalhas foi por fé. Mas não foi fé em Deus, né? Então uma fé que não leva a nada. Não é uma fé que salva. Mas os filmes falam isso. Pregam de uma fé. Às vezes você vê no filme alguém dizendo, você precisa ter fé. Mas aquela pessoa diz na fé, num sentido de você precisa acreditar, né? Você precisa crer. Mas não necessariamente em Deus. Mas eles dizem, né? Dessa forma. Mas eu não vou ficar aqui divagando sobre a fé, mas eu queria falar sobre fé e obras. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14. A partir do versículo 14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então, amados, falando sobre esse assunto, eu fiquei pensando, você acreditaria se uma pessoa te dissesse que ela é eletricista e não soubesse trocar uma lâmpada? Você acreditaria que ela é eletricista? Se alguém te dissesse que é um professor de matemática, mas não sabe quanto que é 8 vezes 8? Né? Quanto é 8 vezes 8? Não precisa falar. Mas, você acreditaria que ele é professor de matemática? Se ele não sabe realizar, né, resolver uma equação? Não é verdade? Você acreditaria se alguém te diz que é um bom motorista e não consegue colocar o carro na garagem? Não consegue fazer uma baliza? Você acreditaria que alguém se diz cozinheiro e não sabe fazer um arroz? Fritar um ovo? Né? Quem aqui não sabe fritar ovo? É isso aí. Todo mundo sabe fritar um ovo. Até os que não sabem,
não levantar a mão. Mas é assim. Eu aprendi a fazer arroz depois dos 40 anos. A minha esposa fala que eu faço arroz melhor que ela, porque ela não é boba, né? Para mim fazer sempre. Então ela é sábia. Mas eu sei cozinhar, né? Os irmãos viram. Fiz umas comidas aí no carnaval e fui aprovado. Ou eles aprovaram por amor. Vai saber. Mas falando aqui, irmãos, o apóstolo Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui obras para poder provar essa fé. Ele está perguntando isso aqui nesse texto. Meus irmãos, Tiago 2,14, qual é o proveito? Né? No literal, o proveito aqui é qual é a vantagem, qual é o lucro? Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Agora, o interessante aqui, irmãos, é que Tiago não afirma que a fé não pode salvar. Ele não diz isso. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não pode salvar. É isso que ele está dizendo. E nós vamos falar mais sobre isso. Vamos ver lá o que diz também em Efésios 2. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Deixa marcado, se possível, Tiago, porque nós vamos voltar em Tiago hoje bastante, nesse capítulo 2. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Versículo 8 diz assim. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Então, continuando. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: pregue o evangelho sempre, e quando for necessário, fale. Ou seja, suas ações falam muito mais do que suas palavras. Ou, em outra tradução, esse mesmo texto de Tiago, quando diz de obras, em outras traduções fala de ações, né? A nova tradução, na linguagem de hoje, traduz obras por ações. Então, ou seja, as tuas obras falam mais do que as tuas palavras. As tuas ações falam mais que as tuas palavras. Diz isso para o teu irmão, só para você não esquecer. As tuas ações falam mais que as tuas palavras. Neste texto, Tiago lança uma pergunta sobre quem diz que tem fé e depois ele faz algumas comparações. Você diz que tem fé e ele pergunta, como é que você pode dizer que tem fé se você não tem obras? Por acaso, pode esta fé te salvar? E depois ele faz algumas comparações sobre isso. Eu imagino que Tiago, de uma certa forma, ele estava revoltado. Ele estava pregando. Este Tiago é o irmão de Jesus. Os historiadores, eles nos dizem que este Tiago é o irmão de Jesus e que este livro de Tiago é provavelmente o livro mais velho do Novo Testamento. Mais velho que os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, então, mais velho ainda. É mais novo ainda. Né? Mais recente. Mas esse livro de Tiago teria sido o primeiro livro, segundo os historiadores, o primeiro livro a ser escrito. Tiago era o apóstolo da igreja em Jerusalém. E ele certamente estava preocupado com o que estava acontecendo naquela igreja. E estava ali, através dessa carta, exortando a igreja de Jerusalém. Ele não está, e no versículo 15, Tiago 2, volta lá a sua Bíblia para Tiago 2.
Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então Tiago aqui, irmãos, ele não está falando aqui de pessoas necessitadas fora da igreja, mas sim irmãos que dentro da igreja estavam passando por necessidades básicas, roupa e alimento. Precisavam se aquecer, precisavam se alimentar. Então havia essa necessidade, pessoas pobres dentro da igreja de Jerusalém, que estavam passando naquele momento necessidade. E nesse momento eu posso dar graças a Deus, posso glorificar a Deus, porque esta igreja, muitas vezes, ela tem se mobilizado a ajudar os necessitados. Muitas vezes. Barra do Turvo, né? O Sopão, que deve voltar em breve. O Sopão que os irmãos fazem lá no mercado municipal, e que de lá várias pessoas foram retiradas da rua e foram colocadas em uma casa de recuperação. Pessoas foram recuperadas. Nós temos, aqui nessa rua, no Canal 5, tem um buffet lá em cima, acho que é Almirante, né? Buffet Almirante, lá perto da Afonso Pena, onde trabalha uma irmãzinha que mora lá, longe daqui, mora lá na zona noroeste, certo? Na área continental, a Georgina conhece bem ela, e ela foi recuperada. Ela estava na rua, os irmãos tiraram ela, colocaram numa casa de recuperação feminina. Essa mulher foi recuperada, foi uma coisa tremenda. Ela está já há alguns anos trabalhando ali. Toda vez que ela me encontra na rua, ela me cumprimenta, feliz, agradece esta igreja, porque esta igreja contribuiu para a recuperação dela. E hoje ela trabalha e está com seus filhos, a família muito feliz por causa disso, e é uma serva de Deus. Mas frequenta lá uma igreja perto da sua casa, que ela mora muito longe daqui, mas valeu a pena, amém? O reino de Deus venceu, então eu louvo a Deus por isso. Então, Sopão, Barra do Turvo, a Favela México 70, e isso é bom, né? Hoje, amados, gente com necessidades básicas você encontra todo dia. Você encontra na rua pessoas precisando de alimento, pessoas precisando, isso na rua, né? Precisando de uma roupa, muitas vezes. E certamente em Jerusalém haviam muitos mendigos na rua. Também lá naquele tempo havia mendigos, mas Tiago ali não está falando dos da rua. Ele está falando, não está falando de pessoas necessitadas na rua, ele está falando de pessoas dentro da igreja, que estavam passando uma necessidade. E os irmãos, e ele com certeza estava escrevendo isso, por quê? Porque estava acontecendo naquela igreja, de irmãos dentro da igreja estarem passando necessidade, e outros irmãos estarem agindo com indiferença. E Tiago, estou com Paulo na cabeça, e Tiago repreende a igreja, dizendo: a fé de vocês é morta. Se vocês agem com indiferença à necessidade de irmãos dentro da comunidade, da comunhão, se vocês não os ajudam, e simplesmente dizem a eles, espiritualizam a coisa, era o que eles faziam, vão e aquecei-vos e fartai-vos. Não sei se tinha irmãos ali, eles eram todos pentecostais. Aquecei-vos e fartai-vos, e davam uma palavra em línguas, dava uma rodada no ar, fazia algo bem espiritual, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? De lançar uma palavra de bênção, né? De espiritualizar a coisa, sem na verdade fazer o prático, o que é necessário, e abençoar e ajudar o seu irmão que está necessitado. Então o que Tiago se revoltava é que dentro da igreja, ele estava falando de irmãos que dentro da igreja que simplesmente não ficaram apenas sabendo, mas que havia
alguém necessitado e que eles chegaram ao ponto de conversar com o necessitado e o despediram de forma espiritual, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Isso deixou ele revoltado. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi, irmãos, eu já vi gente que fala e na hora do vamos ver não tira 1 centavo do bolso para ajudar a pessoa. Eu já vi gente mandar a pessoa dizer assim: amado, a igreja vai te ajudar. E transfere o problema e esquece que ele é da igreja. Já vi gente fazer isso. A igreja vai te ajudar. O cara já está sem saber, com a boca dele declarando: eu não sou da igreja. Porque é a igreja que vai te ajudar, não eu. Já bateu gente nessa porta, dizendo assim: olha, me mandaram vir aqui. Um irmão dessa igreja me mandou vir aqui, porque eu estava precisando de ajuda. Ele falou: vai lá na igreja que vão te dar uma cesta básica. Mas não tinha cesta básica para dar para a pessoa. A gente ajudou ela, com certeza. Mas transferiu o problema para os outros. Se o problema chegou na tua mão, na tua frente, faça alguma coisa, amém? Quando chegar na tua frente, amado, é porque Deus te deu a condição de fazer algo. Em primeiro lugar, talvez você não vai poder fazer tudo, mas você vai fazer uma parte. Depois você pede ajuda para outros, como irmãos já fizeram aqui, nas pequenas famílias. Fulano de tal está precisando, vamos levantar uma oferta aqui. E os irmãos levantam uma oferta e ajudam determinada pessoa. Isso é igreja, amém? Isso é igreja. Isso é ter fé. É o que Tiago está dizendo. Esta atitude, esta ação, esta obra é fé verdadeira. Repartir o que eu tenho com o meu irmão. Não está nem dizendo com o que está na rua, mas com o irmão necessitado, o que está dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. Verso 18, ele faz outra comparação, dizendo aqui: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago aqui no versículo 18, ele lança um desafio. Ele lança um desafio a alguém aqui, a qualquer pessoa. Ele está lançando, está dizendo aqui, olha, me mostra isso. E a palavra de Deus, na verdade, você não tem que ficar dizendo, porque Mateus 6,3 diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Amém? Ponto. Mas Deus sabe o que você faz. A gente não se esconde de Deus. Deus conhece a sua vida. Ele conhece os seus passos, conhece os seus pensamentos. Então, amado, você não precisa sair agora contando para todo mundo quais são suas obras. Não precisa fazer isso. Porque as tuas ações irão mostrar a tua fé, se ela é viva ou se ela é morta. Não tem jeito. Aquilo que você faz, as tuas obras, as ações suas, vão mostrar que fé você tem. Na verdade, você nem precisa contar aos outros. Elas por si só vão falar. No verso 19, Tiago diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou em outra tradução diz: tu crês que há um só Deus? Ou que Deus é um só? Isso era uma confissão. A confissão de que há um só Deus fazia parte da doutrina básica recitada 2 vezes ao dia pelo judeu piedoso. Todo judeu piedoso, ou seja, todo judeu que estava ali firme no judaísmo, 2 vezes ao dia ele recitava Deuteronômio 6:4. Ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Toda vez. Ele fazia isso 2 vezes ao dia. E Jesus, e essa era uma confissão que eles faziam. E Jesus confirmou isso em Marcos 12, 28 e 29. Então Tiago, nesse momento, está dizendo que dizer que Deus é Deus, que Deus é um só, fazer essa confissão, que Tiago, que era judeu de nascimento, irmão de Jesus, que era do judaísmo e que agora estava na igreja como apóstolo, ele diz
que só dizer isso, da boca para fora, fazer essa confissão, que eu acredito em Deus, não é suficiente. Ele está dizendo isso. Isso aqui não é suficiente. Por quê? Porque até os demônios creem e tremem. E no literal aqui ficam de cabelo arrepiado. Temem mesmo, tremem mesmo diante de Deus. Mais do que nós deveríamos. Mais do que nós. É isso que ele está dizendo. Nós deveríamos tremer, no bom sentido, de temer a Deus. Né? Porque aí passaríamos longe do pecado. Amém? E ele diz que os demônios fazem isso. Agora, o fato dos demônios crerem e tremerem, eles são salvos? São discípulos de Jesus? Não. E é o que Tiago está dizendo aqui. Só dizer isso da boca para fora não adianta. Aceitar certas coisas como verdadeiras não significa um envolvimento ou entrega pessoal. Na época de Jesus, assim como nos nossos dias, muitas pessoas acreditam e acreditaram que ele era quem dizia ser, o Filho de Deus, o Messias enviado. Mas nem por isso se tornaram seus discípulos. Né? João 12, 42 a 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles criam, eles sabiam que Jesus Cristo era Filho de Deus, que estava diante deles o Messias, mas preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiam continuar na sinagoga do que serem expulsos. Então, resumindo mais uma vez, Tiago está afirmando que esta espécie de fé é um simples reconhecimento de uma verdade. A fé salvadora vai além do intelecto, pois afeta nossa vontade e nossas ações. Amém, queridos? Mais uma comparação muito boa. Está no versículo 20, a partir do 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Então agora Tiago volta ao passado, e ele vai buscar um personagem famoso, que todos eles conhecem muito bem. Um personagem do Antigo Testamento, que ficou conhecido, como está lá em Romanos 4,11, como o pai de todos os que creem. Esse é Abraão. Também como o pai da fé. Amém? E quando Tiago cita Abraão como parte do seu argumento, ele menciona o homem que está sendo provado por Deus em Gênesis 22. Quando Deus pede que Abraão ofereça Isaque em sacrifício. E conclui: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2, 22. Em outras palavras, quando Abraão ofereceu seu filho Isaque, mostrou com esta obra a sua fé. E eu digo que Abraão mostrou a sua fé porque ele obedeceu a Deus. Amém? A obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, demonstra a fé verdadeira que existe em nós. Amém, queridos? Glória a Deus. E outro exemplo que Tiago busca é a da prostituta Raabe. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A história de Raabe ela é descrita em Josué capítulo 2. Então, Moisés mandou espias para espiar em Jericó. Jericó, primeira cidade que o povo de Deus, a nova geração, a primeira geração,
diante do Jordão, ficou com medo de entrar na terra prometida, ela foi reprovada. Só Calebe e Josué tiveram fé, acreditaram que poderiam entrar na terra prometida e destruírem os seus inimigos. Por causa disso, só os dois entraram, com toda uma geração de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima morreram no deserto. Peregrinaram no deserto durante 45 anos, para ser mais exato. E quando aquela nova geração entra, Josué manda que 2 deles vão espiar Jericó. Jericó, uma cidade fortificada, com muros altos, difícil de ser conquistada, extremamente pecadora, desobediente a Deus, como diz aqui o texto. E foi a primeira nação conquistada. E quando eles estavam ali, uma prostituta percebeu que eles eram servos de Deus, que eles eram israelitas, e ela escondeu eles. Ela escondeu eles, protegeu eles, colocou eles ali debaixo da palha, se não me engano. E aí, depois de um tempo, ela deixou que eles saíssem, mandou que eles fossem que eles se escondessem na floresta durante um tempo, até que os soldados voltassem de Jericó, porque estavam atrás deles, já tinham descoberto que haviam espias do povo de Deus dentro de Jericó. Orientou eles como deveriam fazer e fez um acordo com eles. E eles mandaram ela colocar um tecido vermelho na sua janela e disseram que quem estivesse dentro da sua casa não iria morrer, iriam ser salvos. E ela chamou todos os seus familiares e avisou eles para que ficassem dentro da casa, porque ali eles estariam salvos. Nenhum deles iria morrer. E Deus teve misericórdia dessa mulher que fez isso. Ela estava convencida de que o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, conforme Josué 2:11. E baseada nesta fé, ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Tiago 2:25. E o autor de Hebreus enfatiza a fé de Raabe, colocando ela lá na relação dos heróis da fé. O que Raabe fez? Enquanto Tiago assinala as obras de Raabe, ele diz que aquilo foram as obras que demonstraram a sua fé em Deus e provaram que ela tinha fé. O que Raabe fez? Raabe rompeu com o mundo dela, rompeu com a vida que ela tinha. Uma vida toda errada. Ela teve uma oportunidade e ela agarrou aquela oportunidade. E ela pensou em toda a sua parentela. E todos os que creram nela, todos os seus parentes que estavam na casa, foram salvos, sobreviveram naquela guerra, naquela batalha feroz. E passaram a ser povo de Deus. Eu olho aqui para Raabe. Raabe é o exemplo daqueles que rompem com o mundo, daqueles que estão vivendo uma vida em pecado, creem em Jesus Cristo e rompem com o mundo e mudam de vida, mudam o seu caminho e passam a se tornar filhos de Deus, amém? E passam a demonstrar a sua fé com as suas obras. E eu pergunto para você, meu irmão, como você tem rompido com o mundo? Quando você creu em Jesus, quando Jesus entrou no seu coração, você rompeu com o mundo, você deixou o mundo para trás. Olha o que Efésios capítulo 2 nos diz. Vamos voltar lá para Efésios. Efésios 2, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, meu irmão, pensa bem na sua vida. Você tem rompido com o mundo? Você tem deixado o mundo para trás? Porque diz aqui, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, ou seja, segundo os demônios. Nós andávamos segundo os demônios. E Raabe fez isso, ela rompeu com o mundo. Ela rompeu com o pecado, com a vida de prostituição, com a vida que ela tinha. Ela abandonou tudo e creu que valia a pena seguir agora a Jesus Cristo. Amém? Ou melhor, ela naquele tempo ela não sabia de Jesus, mas ela creu pela fé. Pela fé ela creu em Jesus. Mas ela creu que valia a pena seguir com o povo de Deus, que Deus era o único Deus verdadeiro que ela devia adorar. E ela arriscou a sua vida, ela arriscou tudo para romper. E isso lhe foi imputado como fé. E aquela obra provando a fé dela no Deus verdadeiro. Amém? Aleluia. Quero dizer, houve um tempo em minha vida, no começo da minha conversão, eu já falei isso aqui de púlpito, que eu precisei romper com o mundo. Chegou um tempo na minha vida que eu cheguei em casa um dia para minha esposa e falei para ela: Deus está falando comigo que eu preciso deixar isso e aquilo. Deus está me falando de coisas que eu contei para minha esposa que eu precisava romper na minha vida. Chega. Eu rompi. No meu trabalho eu fui perseguido porque eu rompi com coisas que estavam desagradando a Deus no meu trabalho. Tive que romper com essas coisas. Porque no começo da minha conversão, eu ainda fazia coisa errada. Eu já contei para vocês, trabalhava numa firma de material de construção. Naquele tempo existia auxiliar de faturamento. Era auxiliar de faturamento. Usava uma máquina de escrever. Tem gente aqui que nem sabe o que é máquina de escrever. Né? E não era elétrica não, era uma Remington. Quem lembra da Remington? Olha quanta gente aqui que lembra da Remington. Depois vieram as IBMs elétricas. Tem gente que também nem sabe que existiu máquina de escrever elétrica. Né? Com os cabeçotes diferentes. Eletrônicas. Aí eu já não digitava mais nada. Mas então, queridos, eu tinha gaveta lá estava indo já na igreja, eu tinha uma gaveta lá com as revistas pornográficas do escritório. Quem queria ler uma revista pornográfica tinha que pedir para mim. Estava lá na gaveta. Deu uma enchente lá em Diadema, encheu tudo, a água chegou na gaveta ali. Eu acho que aquela enchente deu por causa daquela gaveta. Encheu tudo. Molhou as revistas, todinhas. Tudo pro lixo. Nunca mais. As águas vêm, né, para nos lavar, né? Aquelas águas não lavavam ninguém. Mas as revistas foram pro lixo. Então eu estava no início da minha conversão com um monte de coisa que eu precisava romper na minha vida. E você tem rompido com o mundo? Ou você ainda está carregando o mundo com você? Depois, nesse tempo que eu contei aqui, que eu precisei romper, no meu trabalho, no relacionamento com amigos. Fala aquilo, você não conta mais piada suja, não falo, não conto. Os caras ficaram com raiva de mim. Aí, um irmão de outra igreja veio conversar comigo, porque me via lendo a Bíblia agora na hora do almoço. Eu estava com muita sede de Deus. Naquele tempo, eu sabia o livro de Efésios quase que inteirinho de cor. Naquele tempo. De tanto que eu estava lendo a Bíblia. Queria saber mais.
Então eu lia na hora do almoço. E um irmão viu, então, as pessoas observaram aquela mudança, mas eu não tinha percebido a minha mudança. Para mim aquilo era natural, porque eu estava sedento de Deus. Eu entrava com uma Bíblia grossa, debaixo do braço, dentro da Brastemp. Passava lá meu cartão e entrava lá dentro. Ia trabalhar com a Bíblia debaixo do braço. Para mim, coisa mais natural. Por quê? Porque eu estava buscando muito a Deus. Amém? E aí esse amigo veio, me perguntou o que estava acontecendo, eu contei para ele. Aí quando eu comecei a contar, quando ele me perguntou, eu fiquei contente. Eu fui contar para ele, ele olhou para mim, falou, olha, mas cuidado para não ficar fanático, viu? Virou as costas e saiu. Aí eu fiquei chocado com aquilo. Falei, poxa vida, eu estou lendo a Bíblia, estou buscando a Deus, estou tão feliz com isso. E o outro vem e fala para mim, olha, cuidado para não ficar fanático. Deveríamos todos nós ficar fanáticos por Cristo. Amém? Seria muito bom. Fanáticos, no bom sentido, né? Pela sua palavra, por ler. Se a gente for fazer uma comparação aqui de Tiago, pode alguém dizer ser cristão e não ler a Bíblia? Né? Poderíamos fazer essas comparações, né? Poderíamos criar aqui uma carta aos cristãos. Pode alguém dizer que é cristão e não ora nunca? E não vem na igreja? 2 domingos sim, 4 domingos não? Pode alguém dizer que é crente e não tem comunhão? Poderíamos fazer isso também, seria interessante. Amém, queridos? Então, amados, a essas perguntas de Tiago nós podemos responder com seguintes afirmações. Primeiro, obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e as obras confirmam a fé. Amém? Segundo, as obras não podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. E terceiro, dizer que temos fé sem apresentar obras, ou seja, uma vida transformada, não tem proveito algum. Não tem proveito nenhum. Não tem, na tradução, não tem lucro. E os homens, aqui eu digo, homens e mulheres, quando eu falo dos homens, certo? Os homens devem apresentar obras espirituais. Você conhece um homem espiritual e um homem carnal? Por seus frutos, por suas ações e por suas obras. Você sabe que ele é espiritual e você sabe que ele é carnal. Não tem jeito. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Acabou. Mateus 12:33. Poderíamos dizer, fruto aqui é ações, esse fruto aqui é obras. Não tem jeito. Um homem espiritual apresenta em sua vida o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é um fruto com 9 gomos. Né? Gálatas 5, 22 e 23 nos mostra o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amados, quando Deus começou a mudar minha vida, eu pedi perdão para minha esposa, eu pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para minha mãe. Cheguei lá, situações que eu conversei com a minha mãe, situações que eu errei, pedi perdão para minha mãe. Quebrei a minha mãe, no bom sentido. Por quê? Porque ela estava acostumada com o quebra-pau em casa. Com filhos que não sabiam pedir perdão. Pedi perdão. Pedi perdão para minha irmã, já contei aqui de púlpito, o pessoal dá risada. Né? Fui pedir perdão. Mais nova, já irmão, olha, irmão com irmão em casa, que não tem esse tipo de conversa. Quando os irmãos são aqueles irmãos que choram juntos, diferente. Mas eu fui criado com os meus irmãos, assim, sem muita intimidade. Né? Hoje é tudo diferente. Hoje eu falo para minhas irmãs, eu amo você.
Hoje eu falo para minha irmã, eu amo você, ela fala, eu te amo. Mas isso até uns 20 anos, eu casar, eu dizer isso, eu amo você, ela olhar, ia dar risada de mim. Que papo é esse? A gente não tinha esse diálogo. Por quê? Porque não fomos criados dessa forma. Não era a nossa forma, a nossa maneira de ser criado. Então um dia, eu briguei com a minha irmã, quebrei o pau com ela, mas agora eu era crente. Eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude correta, de crente. E eu levantava. Ela entrava na escola às 7 da manhã. Eu entrava às 8. Eu levantava mais cedo para deixar ela às 7 na escola. Depois às 7h05 eu chegava no meu trabalho. Deixava ela num colégio em São Bernardo, ia para Brastemp. 7h05 eu já estava lá no meu trabalho. Então eu fazia isso por amor. E eu, todo dia. E a gente estava brigado. Aí, o dia que eu deixei ali, eu falei, hoje eu preciso pedir perdão para ela. Aí eu parei o carro ali, cheguei. Quando ela ia descer, eu falei, espera um pouquinho. Falei assim, olha, é o seguinte, você lembra aquilo e aquilo que aconteceu? Ela falou, lembro. Eu falei, então, eu queria que você me perdoasse. Ela falou, você é um besta mesmo, um chato, viu? E tal, e bateu a porta e saiu. E eu fiquei lá com aquela cara de tacho, né? Bem ali parado, olhando, eu falei, bom, fiz a minha parte, pedi perdão, né? Então, no futuro fez diferença, graças a Deus. Eu não era pastor, era um crente, eu era um irmão na igreja, que estava aprendendo que eu precisava mudar de vida. E precisava romper com as coisas que estavam erradas na minha vida. E pedir perdão para ela. Mas nem sempre quando você pede perdão, vai ser bem recebido o seu pedido de perdão. Mas eu fiz o que era certo. Amém? E Deus viu. Tenho certeza que Deus gostou daquilo. Ela nem deu bola. Mas Deus gostou. Amém, queridos? Eu vejo hoje crentes que não conseguem ser humildes. Amados, mansidão, humildade, faz parte do fruto do Espírito Santo. Nunca pedem perdão. Nunca, eu conheço pessoas aqui, em outros lugares, nunca pedem perdão. Não conseguem, não sai, me perdoa, não sai da boca da pessoa. Você precisa ser humilde. Fala para quem está do seu lado, você precisa ser humilde. Aproveita agora e fala isso para quem você gostaria de falar. Você precisa ser humilde, meu irmão. Você precisa aprender a pedir perdão. Me perdoa pelo que eu fiz. Nunca se humilham, sempre querem estar por cima, não confessam seus pecados nem quando são confrontados. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Mateus 12:33. Amados, suas obras devem ser espirituais e não carnais. Como é que você tem dirigido? Vou perguntar para tua esposa, como é que seu marido dirige? Como é que ele se comporta no trânsito? Irmãos, nós precisamos ser espirituais no trânsito. Não é fácil ser espiritual no trânsito. Quando você leva uma buzinada atrás, estava indo no casamento do Renan no sábado, uma mulher me buzinou, eu saí e fui encostar para ela poder passar, ela buzinou de novo, o sangue subiu. Fiquei nervoso. A minha esposa virou para mim e falou, Evandro, o que aconteceu com você? Você não viu o que essa mulher fez? Você não viu que ela está buzinando atrás de mim? E a mulher passou, foi embora. E eu fiquei ali pensando, preciso me acalmar. Aí eu virei para ela e falei, eu estou errado, tá bom, eu estou errado. Mas eu não queria ouvir mais nada, né? Estou errado, eu errei, não devia ter ficado nervoso. Precisamos nos acalmar no trânsito também, amados. Tomar até uma aguinha aqui. Então, eu já falei, não precisa perguntar para a Sandra como é que eu sou no trânsito. Mas como é que você tem dirigido? Como é que é o teu testemunho no trânsito? Teus filhos estão olhando.
Nós é que ensinamos os nossos filhos a serem espirituais. Nossas ações falam mais do que nossas palavras. Não adianta você ficar dizendo para o teu filho que ele tem que fazer isso, que ele tem que ser isso, que ele tem que ser aquilo, que ele tem que perdoar. Amados, eles estão olhando para nós, eles estão olhando para você. E como é que você tem ensinado o seu filho? Como eles têm te visto? Como eles têm visto suas reações, suas conversas em casa? Pelo menos, quando você for falar mal da igreja, espere eles dormirem. Senão, eles não vão gostar da igreja. Senão, quando vocês forem jantar, não jantem o pastor, nem outro líder qualquer. Senão, eles vão crescer jantando também o pastor. Pelo menos poupem os seus filhos de se desapontarem com a igreja, porque senão um dia você vai ficar desapontado de não ver seus filhos aqui dentro. De tanto que você falou mal, de tanto de defeito que você viu nos outros, porque os outros têm defeito. Todo mundo tem defeito. Todo mundo, irmãos. E depende da maneira como você olha. Se você procurar defeitos, você encontra. Se você quiser falar dos defeitos, você fala, mas procure falar das virtudes. Fale das virtudes que você vê nos seus irmãos. Abençoe os seus filhos. Amém? Senão, quando eles crescerem, eles não vão ficar naquela igreja de hipócrita lá. Eu não. Vou para outra igreja, ou vou para o mundo. Glória a Deus. Então é isso, amado. Homem espiritual, você reconhece pelo fruto do Espírito. Não é pelo reteté, não é pelo falar em línguas, não é pelo meu servo, minha serva. Se você conhece o homem espiritual pelo domínio próprio, se ele sabe perdoar. Tem crente que até quando ora, pede para Deus castigar os seus inimigos. E a Bíblia diz que os nossos inimigos são demônios. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. Mas tem gente pedindo para Deus castigar os inimigos dele. Os vizinhos, sei lá. O irmão. Tem crente dizendo que tem fé e suas obras são carnais. Não pagam suas dívidas, vivem dando chapéu, jogando irmãos contra irmãos. Semana passada, eu estava numa igreja e eu ouvi uma frase que eu gostei e eu anotei. Não existe crente picareta. Existe picareta se fazendo de crente. Estou repetindo o que eu ouvi do pastor dizer. Amados, eu vou repetir. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. Amém? E por fim, os homens devem apresentar obras sobrenaturais. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado. Você é um servo de Deus. Uma serva de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você crê nas coisas espirituais. Você crê nas coisas sobrenaturais. Eu creio. Eu creio nas coisas sobrenaturais de Deus. Eu já vi Deus fazer muitas coisas sobrenaturais. Eu já orei por pessoas que foram curadas. Já orei por pessoas que não foram curadas. Eu já orei pela minha mãe e ela foi curada do estômago. E por causa disso ela começou a frequentar a igreja. E depois ela se batizou e o meu pai também, e eu batizei a minha mãe. Já orei pelo meu pai que estava com dor de dente. E depois eu liguei para saber se tinha melhorado. A minha mãe falou, olha, ele teve que voar para o dentista. Mas eu orei. Eu já orei por carro que voltou a funcionar. E já orei por carro que a gente precisou chamar um mecânico. Eu já orei por máquina de lavar roupa e voltou a funcionar. E isso faz pouco tempo. Já orei por coluna, que eu pus a mão nas costas da pessoa e a coluna voltou no lugar que eu sentia os ossos se mexendo na minha mão. E a pessoa estava chorando e a dor passou. E quem quiser saber quem é, pergunta para a Karina, dona do Terra Santa, esposa do Johnny. Foi por ela que eu orei. A coluna dela foi curada assim, com a minha mão sentindo Deus fazer o milagre. Eu orei por uma irmã, problema de que estava chorando. E eu contei para ela, olha, você está com problema na coluna? Eu orei outro dia por uma, que eu senti a coluna dela voltar no lugar na minha mão, assim, quando eu encostei nas costas dela. Ela falou, então ora por mim. Eu orei por ela.
Na hora, acabou a dor, acabou a dor na coluna, acabou o mau jeito, acabou tudo, que a mulher chorava, ela não acreditava. Falou, faz dias que eu estou assim, faz dias. Eu falei, glória a Deus. E eu não senti arrepio nenhum. Eu já orei por uma mulher, a mãe do Letácio, que estava no fundo da igreja, com um problema, ela não levantava o braço. Ela entrou torta na igreja, o braço não levantava. Eu olhei para ela e Deus colocou fé no meu coração. Chama ela, que quando ela chegar aqui, ela já vai estar curada. Eu falei, minha irmã, vem aqui na frente. E ela veio vindo, no meio do caminho ela já chorava de alegria e começava a fazer assim com os braços. Ela já levantava os braços. A mulher estava com o braço paralisado e ela levantava com alegria. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Deus que faz. Deus cura. Quando Deus não cura, eu não sei porquê, mas eu tenho obras sobrenaturais para apresentar. Glória a Deus por isso. O Pedro está aqui. A gente foi orar e ele está aqui porque nós oramos pela filha dele. Eu entrei dentro num dia que me ligaram, vai lá. E eu fui, eu não queria. Sabe quando você tem um monte de coisa? Eu falei, não, eu vou lá. Eu fui, entrei na UTI, orei com a filha dele, que estava com trombose no cérebro, desenganada pelos médicos. Estava na cama, que já parecia uma pessoa com, né, assim, que não ia voltar ao normal. E eu ainda perguntei para a enfermeira, ela está me ouvindo? A enfermeira... Ela deve estar te ouvindo, porque ela parou quando você encostou a mão nela. Aí a enfermeira era crente, e ela falou, pastor, fica à vontade, ora aí. Aí eu orei por ela, Deus juntou tudo. Trombose no cérebro. Os médicos falaram para o Pedro e para a mãe dela, se ela sair do hospital, ela vai ficar com sequela. Passou uma semana, saiu daquele estado, passou 2 semanas, foi para o quarto. Passou um mês, ela veio aqui na igreja perfeita, assistiu o culto. E o Pedro está até hoje aqui, né, Pedro? Está até aqui, porque Deus curou a filha dele. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Glória a Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, obras sobrenaturais não é para o pastor, é para qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Amém? Vem cá, Sudeli, conta o que Deus fez. A gente orou semana retrasada. Graça e paz, igreja. Eu tenho uma amiga, que eu acredito até que o Cleiton também ele conhece a família, a minha amiga chamada Regis. O Douglas, desculpa. Ela estava desenganada pelos médicos. Na quinta-feira, a mãe dela faz tratamento junto com a minha mãe. E aí me avisaram, a família me avisou que estava desenganada. Ela estava grávida de 9 meses já. Ela estava para ter o bebê, mas ela teve uma pré-eclâmpsia e ela entrou em coma. No momento que ela foi ter o bebê, ela entrou em coma e foi terrível. E os médicos não deram chance nenhuma. Eu estava viajando, quando eu cheguei, fui para a UTI. Quando eu cheguei lá para visitá-la, falaram que não podia entrar e que o caso dela era grave, que não tinha mais jeito. E nessa quinta-feira, quando passou mais uma semana, ela começou a piorar, os órgãos dela começaram a parar, parou o rim, parou o fígado e foi parando os órgãos. E aí, na quinta-feira que eu estava com a minha mãe, a irmã dela chegou para mim e falou, Cidélia, a gente está desesperado, ela não tem mais jeito, o médico falou que não tem mais jeito mesmo. Ela já está realmente, está tudo parando. E eu falei, não, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, eu creio. E aí eu falei, não, eu vou levar o nome dela para a igreja. E naquele domingo, eu pedi para o pastor, todo mundo estava em campanha de oração por ela. E aí, ela, pela honra e glória do Senhor Jesus, foi algo tremendo, tremendo, irmãos. Eu pedi para o pastor orar, a igreja se levantou. Naquele dia a igreja estava tão cheia que não tinha nem lugar para o pessoal sentar. E a igreja, vocês oraram, vocês clamaram. Isso foi num domingo. Quando foi na terça-feira, de terça para quarta, ela estava no 18º dia em coma, com os órgãos todos parando, já estava parado, já tinha 3 órgãos parados já. Ela simplesmente, o médico não entende, ela arrancou na madrugada. A igreja orou no domingo, de terça para quarta, ela arrancou o tubo que ela estava entubada, ela abriu o olho, e dali a 2 dias, ela já recebeu alta da UTI, e ela já está em casa. E ontem eu fui visitar ela,
Irmãos, é inacreditável. E ela falou, Sideli, eu não sei o que aconteceu. Eu só escutei uma voz, eu me despertei e me levantei. E eu falei para ela, a minha igreja orou por você. Ela falou, eu vou lá agradecer, porque eu sou um milagre. Irmãos, ela é um milagre. Porque praticamente ela já estava morta. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha que bênção. A Sideli vai contar isso por muito tempo. E essas coisas renovam nossa fé. Amém? Nós precisamos também de obras sobrenaturais. E Deus tem obras sobrenaturais para todos nós. Glória a Jesus. Irmãos, obras sobrenaturais tem que haver na tua vida, na tua oração. Amém? No teu aconselhamento, na tua busca com Deus. Quando você orar com alguém, na tua vida financeira também. Eu já contei desse púlpito, milagre que Deus fez na minha vida. Coisa que está gravada em vídeo. Coisa que aconteceu, hoje eu estava contando para uns irmãos à tarde, o que Deus fez na minha vida, um dia lá no Bola de Neve, o milagre, ninguém sabia, só Deus sabia o que eu precisava, a maneira como eu fui honrado, a oferta que eles me deram, o milagre de Deus ali. Naquele dia, Deus tinha me tocado no coração de ter uma atitude financeira que eu tive de manhã, mas não sabia o que Deus ia fazer à noite. Mas eu fiz pela fé, porque eu estava num seminário de finanças, Deus falou comigo, eu fui, tomei uma atitude de manhã. Quando foi à noite, Deus providenciou um valor para mim que só Deus sabia o que eu precisava daquele valor. Isso está gravado em vídeo. O que eles fizeram ali foi bênção. Amados, no passado, eu digo aqui com alegria, não para me exibir, mas como exemplo, teve um tempo que eu fui o maior dizimista dessa igreja. Eu era vendedor e Deus me abençoou. E quando eu deixei de ser vendedor e fui trabalhar para ser pastor de tempo integral, eu precisava que a empresa me dispensasse. E a empresa não estava dispensando ninguém. E eu conversei com o meu gerente, e o meu gerente falou, nós vamos tentar uma situação para você aqui. E eu pus aquilo em oração e fiz um voto. E eu falei, Senhor, eu vou dar o dobro do meu dízimo, da minha indenização, se o Senhor fizer esse milagre e a empresa conseguir me mandar embora. Passado 2 meses, deu tudo certo, fui honrado na minha empresa. Simplesmente a vaga que eu tinha, para que eu pudesse ser mandado embora, o gerente fez com que ela desaparecesse. A vaga foi extinta. Então, a empresa passou a ter um vendedor a menos para que eu pudesse ser mandado embora. E aquilo foi feito com o gerente e o diretor da Santista. Entraram em acordo e falaram, não, esse rapaz merece, vamos abençoar ele. Abençoar eles não falaram, né? Mas tudo isso, porque se continuasse com o mesmo número de vendedores, eu não poderia ser mandado embora. Eu teria que pedir as contas. E eu não ia pedir a conta. Era o que eu estava pedindo para Deus. E Deus me abençoou. Amém, queridos? Aleluia. Então eu quero dizer para vocês que na minha vida, amados, eu não vi o sobrenatural de Deus à toa. É óbvio que foi pela misericórdia e pelo amor de Deus. Amém? Mas teve muita coisa que eu semeei, que eu busquei, que eu orei. Eu fui atrás daquilo que Deus tinha para a minha vida, fui orar. Né? Já contei aqui de 12 dias seguidos orando no monte, para que Deus realizasse um milagre, para que Deus me livrasse de uma situação muito difícil. Deus é bom, Deus ouve a nossa oração. Aleluia! E para terminar, eu quero dizer que Abraão só se tornou o pai da fé, porque ele obedeceu e creu. Amém? Vamos ficar de pé. Fica de pé, meu irmão. Então, amados, eu queria perguntar para você, os exemplos que nós vimos, as comparações que Tiago fez. Queria que você pensasse na tua vida, como têm sido suas obras. Se elas têm demonstrado que a sua fé é viva. E é uma fé, como diz Tiago, que pode salvar. Amém? Uma fé verdadeira que se comprova pelas obras que estão na sua vida. E eu queria perguntar para você, se você pensasse nisso agora, se como a meretriz, como a prostituta Raabe, você tem rompido com o mundo, como ela fez.
Se como Abraão você tem obedecido a Deus, e isso fez dele receber o título de o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Amém? A fé sem obras é morta, e as obras sem fé é só religiosidade. Não é um cristianismo verdadeiro. Então pense em tudo isso. Se você tem visto o sobrenatural de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Feche seus olhos, por favor. Em primeiro lugar, eu queria perguntar se... Deixa alguma luz acesa, senão eu não vou enxergar. Se tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui essa noite que, ouvindo essa palavra, que tem pensado sobre as suas obras, se quer fazer uma aliança com Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Durante muitos anos, eu estive na igreja e não me ensinaram isso. E um dia eu aprendi. E quando você se entrega a Jesus, você não está se entregando a uma religião, você está se entregando a Cristo. Amém? Então, se você quer hoje entregar sua vida para Jesus, levante sua mão. E você, do seu lugar aí, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode apagar a luz, vamos orar. Então, amado, eu queria hoje que você orasse e falasse com Deus aí no seu lugar. Como é que está a sua vida? Eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para andar em boas obras, que Deus preparou para nós já há muito tempo. Então eu pergunto para você, como tem estado a sua vida? Sua disposição em repartir, em obedecer, em romper com o mundo, com o pecado, em andar uma vida em santidade, em viver um cristianismo verdadeiro. Se você hoje tranquilamente pode dizer, a minha fé é viva, ela não é morta, porque eu posso com a minha vida demonstrar que realmente a minha fé é viva. E como diz aqui, essa fé é a que salva. Como Tiago nos diz no capítulo 2. Então eu queria que você pensasse nisso hoje. Amém, querido? Eu penso que essa palavra é para todos nós. É para todos nós. Amém? Se você pode concordar com isso, diga amém. Amém. Então vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos apresentar nossas vidas diante dele. Vamos refletir sobre isso durante essa semana. Vamos pedir para que Deus nos ajude a viver uma vida de fé verdadeira, de boas obras, de realmente nos compromissarmos com Cristo, de não sermos cristãos que dizem que creem em Deus só de boca, como Tiago comparou ali, quando ele diz que você diz que crê em Deus e os demônios também dizem que creem em Deus e tremem, estremecem. Que o nosso crer em Deus seja um crer com ações, com bons frutos. Aleluia. Senhor, estamos na tua presença essa noite, pedindo, Deus, em primeiro lugar, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações essa noite. Essa palavra que nos mostra, Senhor Deus, como devem ser as nossas obras. Essa palavra que nos mostra, Senhor, que uma fé verdadeira, ela vem acompanhada de boas obras, Senhor. Obras de amor, obras de misericórdia, de disposição em repartir, Senhor, com o próximo. Senhor, obras de romper com o mundo, de romper com o pecado, de romper com a mentira, Senhor Deus amado. Obras, ó Deus, como de Abraão, obras de alguém que obedece a Deus, mesmo que, Senhor, para obedecer,
há o perigo, Senhor, de sacrificar algo muito valioso nas nossas vidas. Há o risco de perder algo muito querido, algo que amamos, ó Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, essa noite nós pedimos, ajuda-nos a obedecer. Ajuda-nos a avaliarmos a nossa vida, Senhor. A analisarmos a nossa vida, Pai. Os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas ações, no nosso dia a dia, como nós temos, ó Deus amado, nos comportado, se temos sido, Senhor, se temos apresentado obras espirituais ou obras carnais, se temos andado em carnalidade, Senhor, em iras, em contendas, Senhor, ou se temos andado com mansidão, com domínio próprio, com benignidade, com bondade, com fidelidade, Senhor, com fé, com amor. Ajuda-nos, Pai, te pedimos isso, que possamos refletir, Senhor Deus, se verdadeiramente é o fruto do Espírito Santo que tem se manifestado em nós, ou se é as obras da carne, Senhor, as contendas, as mentiras. Pai, em nome de Jesus, nos livra dessas coisas, nos livra de lançar irmão contra irmão, nos livra, Pai, de falar o que não devemos falar. Ajuda-nos a analisarmos tudo isso que ouvimos hoje, sobre a forma como temos educado os nossos filhos, que têm olhado para nós, para as nossas ações, muito mais do que eles têm ouvido as nossas palavras, Senhor. Ajuda-nos a sermos bom exemplo para os nossos filhos. Pai, queremos te pedir que nenhum dos nossos filhos se percam. Que nenhum dos nossos filhos se percam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nenhum deles, Senhor Deus amado, deixe, Senhor, de estar na comunhão, na tua casa, te buscando e te servindo, por causa dos nossos atos errados, das nossas ações erradas, por causa do nosso mau fruto. Ajuda-nos a mudar de vida. Essa noite te pedimos isso. Ajuda-nos a refletirmos sobre o que temos feito. Se temos andado sem perdão, sem perdoar, e se temos andado uma vida sem pedir perdão também, Senhor, sem humildade verdadeira, que é o fruto do Espírito Santo. Pedimos essa noite isso, Deus. Fala com cada um dos teus filhos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a crermos que o teu Espírito Santo está em nós, que o Senhor é conosco, para que possamos ver nas nossas vidas e através das nossas vidas as obras sobrenaturais que o Senhor tem para nós. Obras sobrenaturais, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a não nos conformarmos com uma vida, Senhor Deus, normal, porque, Senhor, nós temos o Espírito Santo conosco. Nós servimos a um Deus que realiza obras sobrenaturais, Senhor. Então que possamos ser instrumentos teus na vida de outras pessoas, para que o sobrenatural alcance os perdidos, alcance os necessitados, alcance os enfermos, ó Deus, através da nossa vida, através da nossa oração. As pessoas sejam curadas, que, Senhor, consoladas, sejam libertas em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor, te pedimos isto. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda cada um dos teus filhos aqui essa noite, Senhor Deus amado, a refletir sobre a sua vida e vivermos uma vida, Senhor, onde as tuas obras, as obras possam demonstrar, Senhor Deus, que temos uma fé verdadeira. Senhor, que possamos viver uma vida onde nós, Senhor Deus, possamos demonstrar obras espirituais, Senhor, e não obras carnais. E viver uma vida, Senhor, onde se manifestam as obras sobrenaturais. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco.